É algo que Deus tem ministrado essa semana no meu coração, né? Desde segunda-feira. Que é essa ideia, né? Que a Bíblia... Veja que o sistema religioso hoje, ele é cruel demais. Porque assim, a Bíblia ensina a gente não amar o mundo. Eu não pertenço a esse mundo. E se você for ver o que o Evangelho prega, o tomar a cruz todo dia e seguir a Jesus e negar a si mesmo. Veja, quem falou isso foi Jesus, tá? Quem amar a sua vida, perdê-la. Então, assim, por que muita gente não quer que Jesus volte? Essa é a questão. Aquele que aguardar Jesus somente para essa vida, considere-se o mais miserável de todos os homens. Aí veja bem, aí você pega lá 1 João 2, acho que é 16, 17, 18, né? Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Daí o texto termina assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja bem, a gente está tão no mundo hoje que fazer a vontade de Deus é pesado demais para muita gente. Rapaz, é forte isso, né? Não é? Porque corre quem o risco... vai permanecer para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. O que eu devo me perguntar? Até que ponto eu estou submisso à vontade de Deus? Pastor, e nisso aí corre o risco de nós estarmos frequentando a igreja. Sim, e ainda assim sermos sermos inimigos de Deus, né? Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus, né? E o amor do Pai não está nele. Cara, Deus me deu uma mensagem esses dias de Êxodo 8, versículo 25 e 28. Faraó é o diabo, o Egito é o mundo e Moisés é Cristo, o libertador. Tipologia. Daí veja, quais são as estratégias? Vamos voltar um pouco, capítulo 6. Estratégias de Faraó para prender o povo no Egito. Primeiro, capítulo 6. Faraó dá uma ordem. Olha só, olha a ordem que Faraó dá. Os judeus não vão, vocês não trazem mais palha para os judeus, eles têm que buscar. Aumenta o trabalho. Aumenta a carga de trabalho que eles vão ficar aqui no Egito. As pessoas, você pergunta para as pessoas hoje, como é que tá? Tô na correria. Tem pessoas trabalhando em 2, 3 empregos para dar conta. Se tornaram escravo do trabalho. Do trabalho. A pessoa não tem espiritualidade, a pessoa não tem vida com Deus, a pessoa não tem qualidade de família por causa de trabalho. Tem esposa que não vê o marido, tem marido que não vê a esposa, e tem pais que não estão vendo os filhos crescer por causa do quê? Trabalho. Egito prende as pessoas no trabalho. Meu Deus. É forte ou não é? Muito forte. Segundo, capítulo 8, versículo 25. Faraó chegou e disse: Moisés, pode adorar com o povo aqui no Egito. Adore o seu Deus, mas fique no Egito. Essa é uma geração que adora a Deus no Egito. O que é adorar a Deus no Egito? É o seguinte: domingo eu estou na igreja, eu falo em língua, eu choro, eu sou carismático com o culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a minha vida é a mesma do Egito. Eu ouço música, eu penso como o Egito pensa, eu como o que o Egito come, eu visto o que o Egito veste. O meu comportamento é Egito. Só que eu estou adorando Deus dentro do Egito. Meu Deus. E não dá para adorar dois senhores, né? Ou você adora a Deus ou você adora o mundo, né? É aquilo, mais uma vez não volta, ameis né? o mundo. Não ameis o mundo. Isso é muito forte. E não é realidade. Não é forte porque, rapaz, se nós não tomarmos cuidado, até quem tem a convicção dessas coisas, é sabedor dessas verdades, acaba se deixando levar. Sim. Porque a nossa vida é uma correria. E às vezes, de forma indireta ou de forma não intencional, você acaba ouvindo músicas que acabam corrompendo a sua mentalidade. Sim. Você vê programações que corrompem a sua Música mentalidade. energia. Você vê vídeo, às vezes, que corrompe a sua mentalidade e te leva a uma mentalidade mundana. Sim. Então, é pesado. Isso é forte. E a gente tá numa geração que ama o Egito. Que consome conteúdo de influenciadores digitais no mundo.
É por isso que quando o povo estava no caminho para Canaã, começou a reclamar, né? Lá no Egito nós tínhamos alguma coisa ainda boa, né? Então a pessoa está em Cristo e fala, quando eu estava distante da fé, distante de Deus, parece que minha vida era melhor, né? E aí entra a questão, até que ponto eu estou fazendo, porque só vai permanecer. O mundo passa, o Egito passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então veja bem, hoje, por exemplo, no carnaval teve um post de uma menina dizendo assim, a menina estava indo pular carnaval, aí ela veio em casa, trocou de roupa, ligou a câmera e fez, eu estava indo com uma saia muito curta e o Espírito Santo falou comigo. Eu vi. Indo pro carnaval, dizendo Dance, que o Espírito... curta, mas com modéstia e pudor. Egito. Fábio, é uma questão. Essa geração bebe vinho, bebe cerveja, consome música, assiste Big Brother, mas domingo tá no culto chorando e falando em língua. Adore a Deus dentro do Egito. Essa é a estratégia de Faraó. Vocês podem adorar o de vocês, mas fica no Egito. Isso é forte que leva para outra coisa, né? Isso é uma frase já antiga que se tornou clichê, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Adore a Deus, mas com o Egito dentro de você. Isso é muito forte, né? Aí veja bem, para terminar esse, Êxodo 8:28. Aí Faraó disse, já que vocês querem ir, vá no deserto, mas não vá longe. E ore por mim. Ainda o Faraó disse assim, ore por mim também. Então, quer dizer, então vá ali no deserto, sacrifique, adore Deus lá, mas não vá para longe do Egito. E isso é outra questão. Porque entra nessa questão, até que ponto eu rompi com a terra? E o que é fique perto do Egito? É aquele crente que já nasceu de novo, já está lá com o pé no deserto, mas olhando para o Egito. Ele não mergulha. Ele não entra no deserto. Porque o que vai ter no deserto? No deserto tem nuvem de dia, tem coluna de fogo de noite, tem maná todo dia e tem água saindo da rocha. Tem muito crente que não provou sobrenatural ainda, porque ele está com o pé no deserto, mas olhando para o Egito, hipnotizado pelo Egito. É forte ou não é o negócio? Isso é forte. Ô pastor, isso nos leva a outras reflexões também, né? Por exemplo, o maior sinal de alguém que realmente se entregou a Cristo é o novo nascimento. Ele nasceu de novo. Logo, o velho homem morreu. Mas tem gente que não morreu. Não há conversão. Não há conversão. O velho homem ainda está nele. Ele não tem um novo nascimento. Ele ama as coisas do mundo. Ele quer viver igual o mundo vive. Ele quer andar igual ao mundo. Ele quer fazer o que o mundo faz. Ele quer sentir o que o mundo sente. Ele não morreu. A velha criatura ainda está lá. Ele apenas tem essa ideia de que agora frequenta uma igreja. O cristianismo, para essa pessoa, é só uma filosofia de vida. É um sistema. É um sistema. É um clube social. É um clube social. E cristianismo não é filosofia de vida, não é um sistema, não é um clube social. Cristianismo é relacionamento com Cristo. E para você se relacionar com Cristo, você tem que morrer. E aí entra nessa questão, né? Se eu amar o mundo, o Egito, o amor do Pai não está na minha vida. Então, assim, hoje, por que falar da volta de Jesus, do Apocalipse, do cumprimento profético é confrontador? Porque o povo está hipnotizado com o Egito. Por exemplo, o Brasil agora, o Brasil só está pensando na Copa do Mundo e na eleição. É futebol e política, né? Só. E isso está no nosso meio religioso. As pessoas só sabem falar de política, cara. E de futebol. Rapaz, eu vou lhe falar um negócio, pastor. Eu gosto de futebol. Eu confesso aqui, eu gosto de futebol. Mas nunca houve um tempo na igreja que as pessoas falam tanto de futebol como esse tempo. E aí... Parece que quando futebol era pecado, os irmãos eram mais crentes, irmão. Chegava no culto, os irmãos falavam mais de oração, de experiências com Deus, de espiritualidade, de comunhão com o céu, de oração, de devocional. Mas você chega hoje na igreja, o pessoal já quer falar. Você viu o jogo do Flamengo? O Flamengo foi campeão. Você viu o Corinthians? Tem gente que sabe os nomes de todos os jogadores do seu time, mas não sabe os nomes dos discípulos de Jesus e dos apóstolos. Acha que Lucas andou com Cristo. É verdade. Verdade. Acha que o Badias era um dos discípulos, né? Aí deixa eu te falar algo que entra nessa questão. Quer ver a prova como a gente está na mente do Egito? É o que você acabou de falar. Chega num grupo de crentes e começa a falar de Bíblia. Não precisa falar de profecia, fala de Jesus, de Bíblia, de Bíblia.
as pessoas vão ficar retraídas e vão sair de perto de você ou querer mudar de assunto. As pessoas não têm conteúdo bíblico para conversar. Você vai se tornar chato. Se você começar a falar só de Bíblia no meio de crente, eles vão te excluir. Você tá entendendo? Então, veja bem, eu sou cristão e eu sei que a palavra é minha bússola, eu tenho que estar cheio da palavra, eu tenho que edificar na palavra, a palavra é bússola. E se você começar a falar muito de coisas espirituais e da palavra de Deus, as pessoas vão te excluir. Porque elas não sabem falar de valores espirituais e da Bíblia. É o que você acabou de falar. As pessoas sabem falar de futebol, as pessoas sabem falar de Vorcaro, sabem falar de Lula, sabem falar de Bolsonaro. De Big Brother Brasil, né? Mas se você começar a falar de Bíblia, por exemplo, eu amo quando uma pessoa começa a falar de Bíblia, porque eu sempre vou extrair algo. As pessoas começam a ficar confrontadas com a Bíblia. E eu estou dizendo de crente. Crente. Começa a falar de Bíblia perto de crente. Eles vão querer se afastar. Por quê? Eles não estão... A palavra não penetra. Entendeu? Então, o Egito... E aí vem, nesse momento que a volta de Jesus é iminente, muita gente vai aderir o falso profeta e o anticristo como Messias e vai se afastar da... Rapaz, que mensagem, viu?